Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após 24 rodadas. Simbora então? A rodada vai começar neste sábado, dia 31 de agosto, com o Cuiabá recebendo o Criciúma às 18h30 pelo horário de Brasília, lá na Arena Pantanal. Às 21 horas, um duelo valendo a liderança. O Botafogo recebe o Fortaleza, partida marcada para o estádio Newton Santos. A rodada segue no domingo com 2 jogos às 11 da manhã. O Grêmio vai receber o Atlético Mineiro lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Já o Cruzeiro encara o Atlético Goianiense, partida marcada para o estádio do Mineirão. Às 16 horas, apenas um jogo. O Corinthians recebe o Flamengo, duelo é marcado para a Neoquímica Arena em São Paulo. Todo o restante da rodada vai acontecer ainda neste domingo, dia 1º, com todos os jogos acontecendo às 18h30. O Vitória vai receber a equipe do Vasco, partida marcada para o estádio Barradão em Salvador. O Fluminense desafia o São Paulo no estádio do Maracanã. Já o Red Bull Bragantino encara o Bahia, partida agendada para o estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista, enquanto que o Atlético Paranaense vai jogar contra o Palmeiras lá na Liga Arena. E por fim, o Juventude encara o Internacional, duelo marcado para o estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. E agora eu trago para vocês os resultados da última rodada, quem se deu bem e quem se deu mal na 24ª rodada, que começou aí com a vitória do Atlético Goianiense sobre o Juventude por 2-1. A partida foi disputada no último sábado, dia 24, lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Já o Palmeiras aplicou a maior goleada da rodada ao vencer o Cuiabá pelo placar de 5-0, partida que aconteceu lá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Atlético Mineiro, jogando no Mineirão, foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 2-0. Todos esses jogos aconteceram no sábado. No domingo, o Bahia empatou em 0-0 com o Botafogo lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Resultado que custou ao Glorioso a liderança. Isso porque o Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0 lá no Castelão e assumiu o primeiro lugar. Já o Grêmio se recuperou na competição ao vencer o Criciúma por 1-0, partida que aconteceu lá no estádio Heriberto Wilson. O São Paulo derrotou o Vitória pelo placar de 2-1 no Morumbi. Já o Internacional derrotou o Cruzeiro por 1-0. Esse foi o primeiro de 2 jogos entre as duas equipes nesta semana, já que na última quarta-feira essas equipes voltaram a se enfrentar em jogo atrasado do primeiro turno lá no Mineirão e o placar terminou 0-0. Ainda no domingo, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 e na segunda-feira a rodada foi encerrada com a vitória de virada do Vasco sobre o Atlético Paranaense por 2-1, duelo que aconteceu em São Januário. Com esses resultados, a classificação do Brasileirão está assim: o Fortaleza é o novo líder, 48 pontos e tem um jogo a menos. O Fortaleza tem 23 jogos disputados. O Botafogo é o segundo colocado com 47 pontos. O Palmeiras aparece na terceira colocação com 44 pontos. O Flamengo é o quarto colocado também com 44 pontos, só que tem saldo de gols inferior. Lembrando que o rubro-negro tem um jogo a menos. O São Paulo é o quinto colocado com 41 pontos. O Bahia, sexto colocado com 39. A sétima colocação é do Cruzeiro, 38 pontos. O Vasco é o oitavo colocado com 31 pontos, o Vasco que tem um jogo a menos. O Atlético Mineiro é o nono colocado com 30 pontos, o Galo tem 2 jogos a menos, assim como o Atlético Paranaense, que aparece na 10ª colocação com 29 pontos. Virando a página, o Internacional é o 11º colocado também com 29 pontos, mas tem uma vitória a menos que o Atlético Paranaense. E detalhe, o Internacional ainda tem 3 jogos a menos na tabela. O Criciúma é o 12º colocado com 28 pontos, o Juventude é o 13º também com 28 pontos, só que saldo de gols é inferior ao do Criciúma. O Grêmio aparece na 14ª colocação com 27 pontos e 2 jogos a menos. O Bragantino é o 15º colocado, 27 pontos e tem um jogo a menos. E o Fluminense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, 24 pontos e tem um jogo a menos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado com 22 pontos. O Corinthians aparece na 18ª colocação, também com 22 pontos, só que tem vitória a menos que o Vitória, né? O Corinthians venceu 4 vezes, enquanto que o time baiano venceu 6 vezes. A 19ª colocação é do Cuiabá, tem 18 pontos, mais 2 jogos a menos, enquanto que o Atlético Goianiense está na última colocação na lanterna, com 18 pontos também, mais saldo de gols inferior ao time do Cuiabá. Bom pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.